Hoje eu trago pra vocês cenas deletadas do Velozes e Furiosos 2, que muita gente nunca viu essas cenas e que elas fazem sentido na história, porque se você assistiu o filme original, tem algumas coisas que nem fazem sentido, que essas cenas deletadas conectam com essas coisas e respondem esses segredos, e essas cenas estavam disponíveis nos DVDs originais do Velozes e Furiosos 2, por isso que talvez muita gente não viu, porque a galera vê no streaming, vê em outros lugares. Pra gente começar esse vídeo já quente já, por que que o Brian fica olhando na plateia, quando ele chega de Skyline na primeira corrida, ele sai do carro e fica olhando uma moça lá na plateia, que a gente descobre que futuramente seria a Mônica Fuentes, mas ele olha pra ele de um jeito assim que parece que eles se conhecem, né? E na cena deletada eles explicam tudo isso e a gente fica de fora no filme, né? Sem entender nada. Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo. Pra quem não conhece, esse aqui é um canal que eu falo de Velozes e Furiosos, carros e também GTA. Quando o GTA 6 sair, bora vir aqui no canal porque vai ter muito conteúdo do jogo também. E muita gente sabe que quando o Brian, ele, né, ganha a corrida e começa a chegar a polícia ali naquele primeiro racha, ele foge e tudo mais e acaba sendo o carro eletrocutado, batendo lá no parquímetro. E ele vai pra delegacia logo de cara. A transição ela é muito bruta, né? Os policiais apontam lá os resolve e do nada ele tá na delegacia já preso. A cena original que foi deletada não seria ele exatamente ali sendo interrogado na sala. O sargento Bilkins levaria ele pro topo do prédio, no rooftop, no arranha-céu de Miami, e são cenas muito bonitas. Ele mostra ali as praias, todos os prédios, e eles têm uma conversa mais franca. Ele chega até ser algemado até o rooftop, né? Talvez pra não fugir, não pular, ele não vai pular, né? Mas pra não fugir, eles têm uma conversa mais mano a mano, porque no filme original, a cena que colocaram é uma cena que estão vários policiais, vários sargentos naquela sala de interrogatório. Depois ele vai pra aquela cena com vários monitores. Chega o maluco lá do Galo 12 e Galo 24. Aqui seria uma cena mais intimista, onde ele fala, mano, por quê? Por que que você me prendeu e tá me levando pra cá? Por que que você tá fazendo isso comigo? E aí ele fala, o sargento Bilkins fala que o Brian tá sofrendo de síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa é sequestrada, mas ela gosta disso de alguma forma, mas que nesse serviço seria apenas correr. Cena interessante, porque pra quem não se lembra, o agente Bilkins, ele trabalhou na investigação do Brian do primeiro Velozes e Furiosos, né? Ele é um dos personagens que retornaram no primeiro filme. Na verdade, eu falei sargento, né? Mas nem sei se ele é sargento. Mas o agente Bilkins trata ele muito mal no primeiro Velozes e Furiosos, cobra ele de uma maneira assim, ríspida, né? Porque ele era novo na polícia. E ele ainda fala, você colocou a garota na corrida, você colocou aquela mulher. Então, sim, aqui seria a explicação de por que que tem aquela mina na corrida, no racha, quando o Brian desce do carro, eles ficam trocando olhares, ele até fica... Mano, ele chega feliz. O menino chega feliz. Mais feliz que o seu like, deixa o likezão. E depois que eles recrutam o Roman, né? No filme, o agente Bilkins, ele vai lá com o Brian naquela corrida do deserto, a corrida de demolição, que o Roman tá lá participando. E a gente vê que o Roman tá muito feliz, destruindo, vence ali a corrida, destrói os carros e tudo mais. E aí depois que o Brian tenta falar com ele, começa a mó rolação ali, uma quebra-pau do nada. Você fica, mano, eles não eram amigos, eles não eram chegados. Brian, eles explicam que, pô, o Brian virou policial. Puta historinha também, mal feita, né, mano? Só porque o Brian se tornou policial no futuro, o Roman ficou putinho por isso. Pô, respeitar o cara, né? Mas aqui na cena deletada mostraria o porquê que ele fica muito puto e muito bravo. Teria uma transição melhor. Na verdade, o Roman, ele se sente tão traído que ali é a casa dele. A gente sabe que ali tem o trailer que ele mora muito próximo da pista, né? Porque ele tá num sistema de condicional ali que é como se fosse prisão domiciliar. Então, ele deveria ficar dentro do trailer. Então, o trailer é a casa dele, então ele transporta pra onde ele quiser, fica o mais próximo possível da pista. E quando ele vê o Brian, ele fica tão ofendido que ele fala, aqui é minha casa. Ele fala, it's my home. Ele fica muito ofendido porque o Brian entrou na prisão dele, entrou no lugar dele. E ali mostra que ele começa a ficar muito raivoso. Ele tá legal, agita a plateia. Quando ele vê o Brian, ele fica muito puto e começa a esmagar os carros de propósito, começa a bater mais forte nos carros e mostra essa transição gradual dele ficando muito, muito puto. Então o filme, ele não mostra essa transição e ninguém entende nada, mano, porque o cara doidou, mano, o cara subiu pra cabeça dele. Não, porque ele ficou muito puto que o Brian invadiu o lugar dele sem autorização. Quando a gente vai descobrir que eles são os dois recrutados e vão conhecer a Mônica Fuentes de fato, né, é apresentado muito rápido ali os dois, na verdade os três, né, o sargento que tá com eles lá do FBI, o agente Bilkins e a Mônica Fuentes, aquela galerinha. Que eles mostram o Lancer Evolution, o Eclipse, né? Que eles revelam os carros que eles vão correr. Teria uma cena anterior que eles são melhores apresentados. Nossa, será que eu falei certo em português? Onde tá o Bilkins, o cara do FBI, a galera toda vai se conversando e esse cara, ele conhece toda a ficha do Roman, né? E fala com ele, será que a gente vai ter que colocar uma coleira de choque nesse garoto? Esse aí é o menino da coleira de choque, do cachorrão, que precisa ser controlado. E começa um clima muito ruim. E até o Brian começa a dar risada nessa cena. E por isso que a gente descobre que lá mais pra frente, quando o Roman atira nele, quando eles vão lá pro estaleiro do Verona e tal, começa a sair do controle e chega o agente do FBI, depois eles vão conversar e rola mó quebra-pau lá no esconderijo secreto que eles estão lá organizando pra pegar o Verone e ninguém entende, mano, por que que o Roman e ele estão muito putos um com o outro, porque ele pega o lanche dele, esse aí é meu lanche, não, esse agora é meu, tô com fome. Eles ficam muito putos um com o outro, porque antes eles já tinham trocado muitas farpas já, um já tinha xingado o outro, já tinha falado, vou colocar você na coleirinha de cachorro, e na hora que ele vê ele lá na estaleiro do Verona, ele mete bala
fala com gosto. No filme original a gente não sabe disso. Pra mim tava só se defendendo ali. Chegou a polícia, eu vou fingir pros bandidão do Verone aqui que eu também sou do mal, que eu não sou da polícia, que eu não tô infiltrado. E agora eu não lembro se eu chamei o nome desse cara do agente da FBI, mas é Mark Hunt. É um nome complexo também. Você lembra que mais pro fim do filme, eles têm que convencer um policial a se corromper e liberar a polícia em um tempo diferente, né? Eles subornam esse policial, levam ele pra balada, rola aquela cena do rato. Poder nem mostrar, só que esse cara aparece do nada. O Verone fica falando, vou ter que subornar o policial. E ninguém entende de onde apareceu. E aqui teria uma explicação que ele já aparece na casa do Verone há muito tempo nas cenas deletadas. O nome dele é Detetive Witchworth. Será que eu tô falando assim o nome certo? É um nome difícil. Ele aparece pouquíssimas cenas e libera lá a polícia. E dá uma bagunçada na polícia pra eles conseguirem fugir com a grana que eles tiram da parede daqueles trailers lá. Entre as cenas da Mônica Fuentes na casa do Verone, ela consegue escutar ali entre as portas, entre a cortina, a conversa que eles estão tendo e apresenta esse personagem pra gente muito antes na história. Então a gente descobre que ele não é só um policial que é corrupto. Quem canta a bola, que a Mônica Fuentes pode ter alguma coisa errada, pode ser uma pessoa infiltrada, é o próprio policial corrupto que olha pra ela e fala, mano, quem é essa? Pô, quem é essa? Esquisito essa história, né? Aí o Verone, vai pra dentro lá, mãe, vai pra lá. Tem uma cena que o Brian tá lá com o Roman, né, na piscina do Verone, eles estão, né, depois de ter roubado lá o estaleiro do próprio Verone, ter quebrado o vidro da Ferrari, ter devolvido lá o... seria um cortador de charuto. Tem uma cena aqui muito simples, dá pra até falar rápido dela, que é a Mônica com o charuto na boca. Não, calma, não é esse tipo de charuto, é o charuto normal mesmo. Tem uma troca mais razoável entre o Verone e a Mônica, dá pra perceber que eles são mais próximos um do outro, não é uma coisa mais fria, igual o filme mostra, porque eles cortaram muita coisa. Então mostra que eles realmente eram um casal. Tava rolando um negócio mais natural ali. Quando o capanga do Verone, no fim do Velozes e Furiosos 2, tem que eliminar o Brian, porque eles trocaram de estaleiro pro avião, de avião pro estaleiro, e rola aquela parada toda dele descobrir que o Brian e o Roman estão envolvidos nessa parada. Só que nisso começa uma briga, uma lutação, né? O cara tem que apagar o Brian, não consegue. E aqui teria uma cena um pouco mais, acho que engraçada, né? Eu nem falaria forte, porque, mano, eles se saem no soco, na porrada, na mordida. É uma cena mais estendida, só que, pô, poderia ficar, mano, porque eles chegam até a cuspir no cara, tá ligado? E muita gente notou que tem muitos carros que aparecem na franquia do Velozes e Furiosos... Na franquia não, no filme do Velozes e Furiosos 2, que não tem destaque nenhum ou simplesmente somem e não tem importância alguma. Como o Acura NSX do Tej. Ele aparece na cena que vai chegando o Lancer e o Eclipse, né, do Brian e do Roman. Eles vão conhecer a oficina do Tej, né, que ele oferece lá o barco pra eles ficarem, que eles não têm onde ficar. Mais pra frente tem outras cenas de customização dos carros, que tem um lance ou outro que aparece o carro do Tej. Mas eu acabei pesquisando o canal do Craig Lieberman, que foi um dos consultores técnicos que trabalharam no filme, e lá ele fala que esse carro era pra ser do Brian. Durante a produção do filme, eles trocaram várias vezes o carro do Brian. Ia ser um SRT Neon, eles foram trocando, ou seja, a produção foi comprando vários carros, o roteiro foi se alterando e depois virou o Lancer, porque a Mitsubishi botou uma grana na mesa lá e patrocinou. Só que eles já tinham comprado vários Acuras NSX, velho, novinhos. E o que eles iam fazer? Então, um deles apenas foi customizado pra ser o carro do Tej, até porque ele nem tem carro ali, se você for ver. Ele é todo amarelo, com umas coisas marrom pra parecer uma bolsa da Louis Vuitton. E os outros que foram comprados, que são a mais, tem um branco, tem um vermelho, são vários carros que o Craig mostra, né, ali dos bastidores. Eles foram repintados e usados naquela cena que fica misturando lá a polícia, daquela cena do galpão, chama de Scramble Scene, o nome original dela. Alguns carros foram reciclados do Velozes 1. Tem um Civic amarelo e um azulzinho, na verdade um Eclipse azulzinho e um Civic amarelo. É o Civic do Velozes 1, que foi repintado. E o Eclipse azul, ele foi usado na escola de pilotagem dos atores do Velozes e Furiosos 2 e ele é reciclado do primeiro filme. Ele é o carro verde do Brian. E o Nissan 350Z da Suzuki, mais do meio pro fim do filme, a mostrar um desenho pro Brian, durante que estão ali conversando na oficina do Tej e tal, preparando os carros. Uma cobra, sei lá o que é aquilo, um dragão com uma cobra. E a gente consegue ver só a roda e o paralama de um 350Z azul. Parece ser zerinho. E nunca mais esse carro apareceu. Eu não consegui encontrar nenhuma fonte de por que esse carro tá lá e por que ele não foi utilizado, mas tem cenas de bastidores que mostram que é um 350Z completamente original. Acredito que, talvez por questão de patrocínio, por ser um carro muito simples, ou eles compraram vários, tipo, não sabiam o que fazer. Ah, bota aí o carro da Suzuki aí na cena e tá bom. Bom, galera, vocês estão gostando desse conteúdo que eu tô trazendo aqui? Novo cenário, novo microfone. Tô tentando diversificar o canal com conteúdo de GTA, jogos e Velozes e Furiosos. Espero que vocês gostem também. Então, deixa o likezão, se inscreve e agora tá aparecendo o quê? Mais um vídeo pra você assistir aqui de Velozes e Furiosos que eu recomendo pra vocês. Clica lá.